Enquanto eu e você somos discípulos, nós também temos que preocupar com a multidão. Se nós somos discípulos, nós temos um alimento, é o nosso dever ter o alimento, para que nós possamos alimentar a multidão que está com mais fome. Mas muitas das vezes não acontece isso. Quantas pessoas que Deus tem escolhido, porque quando nós falamos de multidão e discípulo, nós entendemos o quê? Que multidão é chamado, mas os discípulos são escolhidos. O escolhido, ele tem que ter algo a mais do que a multidão, porque em meio à multidão, Jesus o escolheu. Mas aqui nesse texto, eu vou observar algo que eu observo muitas das vezes dentro da igreja, não falo somente na nossa, em geral, que muitas pessoas são escolhidas, mas não têm um alimento para alimentar aqueles que estão lá fora, porque não estão preparados. Às vezes a multidão se torna mais forte do que o próprio discípulo. Às vezes vem o vento e a multidão fica de pé, mas o discípulo está caindo. E quem não lembra daquela parábola da casa, se a tua casa é edificada na rocha ou na areia? Às vezes tem multidão que a casa está na rocha e o discípulo está na areia, porque qualquer ventinho não quer mais servir ao Senhor, qualquer ventinho eu não vou mais servir, não vou mais fazer. Amém? Todos acharam? João 6 e o verso 33 vai dizer assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Possa sentar. Aleluias, glória a Deus. Aqui é uma passagem muito interessante, que Jesus, ele fala de uma forma simbólica, né? Uma forma como se fosse uma parábola da grandeza do céu. E se nós observar no início do capítulo 6, ali vamos observar que Jesus, ele era acompanhado por uma grande multidão, porque aonde Jesus passava, milagres, prodígios acontecia. Aonde Jesus passava, algo extraordinário acontecia, porque afinal Jesus não era simplesmente um homem qualquer, mas sim ele era o Filho de Deus, era o Todo-Poderoso, e além disso, como a palavra acabou de mencionar, ele era obediente a Deus. E aqui eu quero já deixar uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Muitas das vezes eu e você não somos reconhecidos pelo aquilo que nós somos realmente, que é filho de Deus. Às vezes pessoas olham para mim e para você e não dão nada, mas se eu e você continuar sendo obediente a Deus, pode ter certeza que coisa extraordinária Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. Aleluias. Então aqui vamos observar que Jesus, ele obedecia a Deus. Então uma das missões de Jesus era o quê? A primeira missão e mais importante era se entregar na cruz por amor a cada um de nós, para cumprir o que está escrito em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o teu Filho unigênito, para que todos, aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mesmo assim Jesus também veio fazendo alguns milagres, porque Jesus, ele tinha todo o poder vindo do céu, mas ele só adquiria aquilo conforme eu mencionei, por ele ser obediente a Deus. Então aonde Jesus passava, milagre acontecia, e por isso a multidão o acompanhava. E aqui no início do capítulo 6 vamos observar que ali a multidão que estava acompanhando Jesus, há muito tempo aquela multidão acompanhava Jesus. Então a multidão estava com fome, porque eu imagino que não tinha tempo para ficar parando, querendo comer em um lugar, querendo comer no outro. Eu imagino aqui que Jesus estava tão preocupado com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para que ele pudesse fazer, que a preocupação dele não era se alimentar, mas sim obedecer. E o interessante é que o Evangelho vai dizer um versículo muito importante para a minha vida e para a tua vida, que Jesus vai dizer que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então quando Jesus obedecia, ele se sentia fortalecido.
E por que muitas das vezes eu e você estamos fracos, doentes, com sono? Às vezes pode ser falta de obediência ao Senhor. Por mais que a casa está farta, mas nós estamos fracos espiritualmente. Aleluias. Então aqui vamos observar que Jesus percebeu que aquela multidão estava com fome, porque Jesus, eu acredito que ele caminhou muito, fazendo milagre, a multidão seguindo ele, e ele observou que aquela multidão estava com fome. E aí vai dizer o quê? Que Jesus, ele sobe num lugar mais alto, ele observa a multidão, e aí ele começa a conversar com alguns discípulos, e vai dizer assim: a multidão está com fome, ela precisa se alimentar. Aqui eu vejo que o nosso Deus, ele não faz acepção. Aleluias. Muitas das vezes dentro da igreja tem isso. Muitas das vezes dentro da igreja fala: esse aqui pode, esse não pode. Não, esse aqui merece, esse aqui não merece. Mas Jesus, a palavra dele vai dizer que ele veio para os doentes. Aleluias. Então um tem que ajudar o outro. Então ali Jesus, por mais que a multidão estava ali junto com os discípulos, Jesus não falou assim: os discípulos têm que comer, depois a multidão. Não, ele se preocupou com a multidão. Aleluias. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto eu e você somos discípulos, nós também temos que preocupar com a multidão. Se nós somos discípulos, nós temos um alimento, é o nosso dever ter o alimento, para que nós possamos alimentar a multidão que está com mais fome. Mas muitas das vezes não acontece isso. Quantas pessoas que Deus tem escolhido? Porque quando nós falamos de multidão e discípulo, nós entendemos o quê? Que multidão é chamado, mas os discípulos são escolhidos, não é isso? O escolhido, ele tem que ter algo a mais do que a multidão, porque em meio à multidão, Jesus o escolheu. Mas aqui nesse texto, eu vou observar algo que eu observo muitas das vezes dentro da igreja, não falo somente na nossa, em geral, que muitas pessoas são escolhidas, mas não tem um alimento para alimentar aqueles que estão lá fora, porque não estão preparados. Às vezes a multidão se torna mais forte do que o próprio discípulo. Às vezes vem o vento e a multidão fica de pé, mas o discípulo está caindo. E quem não lembra daquela parábola da casa? Se a tua casa é edificada na rocha ou na areia? Às vezes tem multidão que a casa está na rocha e o discípulo está na areia, porque qualquer ventinho não quer mais servir ao Senhor, qualquer ventinho não vou mais servir, não vou mais fazer, qualquer ventinho não vou para a igreja, vou ficar em casa, isso por aí. Quanta desculpa que eu e você temos dado para não fazer a obra de Deus, e Deus nos escolheu. Entenda algo, não foi você que se escolheu para ser um discípulo, um obreiro, um pastor, um diácono. Foi o próprio Deus que te escolheu. E se Ele te escolheu, você tem que se pôr na posição daquilo que Deus tem te chamado. Aleluias. Não adianta somente ter nome, mas sim tem que fazer aquilo que é exercido. Não adianta eu falar que eu sou um pedreiro, mas eu não sei nem assentar um tijolo, ou eu não consigo fazer isso. E aqui vamos observar, né, que nesse texto, no momento que Jesus se preocupou com aquela multidão, pode ler que vocês vão ver isso. Jesus vai dizer: a multidão necessita de comer, e eu vou dar pão para aquela multidão. Mas aonde eu vou conseguir tanto pão? Aonde eu vou comprar tanto pão? E o texto vai dizer que Jesus fez aquilo para testar, porque Jesus sabia que não tinha como arrumar tanto pão. Agora tenta imaginar, se para comprar era difícil, e para ter o dinheiro também. Uma multidão. Hoje em dia, né, se a gente for ver, para nós querer comer pão todo dia, antigamente a gente comprava R$1, vinha 10 pães, né? Hoje, para você comer pão, hoje está mais difícil. Agora imagina uma multidão para comprar tudo aquilo de pão. Então naquele momento, Jesus faz essa pergunta para testar, trazendo para o nosso dia de hoje. Era como que se, vamos dizer, uma pessoa importante da obra de Deus, vamos dizer o pastor presidente, chegasse para um dos obreiros e falasse assim: hoje você prega. E você fala: ah não, hoje não preparei ainda, não fiz meu esboço, não, eu tenho que estudar mais um pouquinho. Está entendendo? Muitas das vezes nós não estamos preparados para a obra que Deus tem colocado na nossa mão. Não é somente o pastor, mas sim, eu estou falando em geral. Nós temos que estar preparados para tudo, porque o inimigo não está brincando. O inimigo está vindo para nos derrubar, e se nós não estiver firmado na rocha,
No primeiro vento ele derruba a minha casa, a tua casa. Quantas pessoas que são pastores, pessoas que estão na frente da obra, estão saindo da frente da obra porque não está aguentando o vento que o inimigo tem lançado. Então aqui vamos observar que quando Jesus fala aquilo, o discípulo fica sem resposta. E aí o texto vai dizer que Jesus disse aquilo para experimentar. E aí vai dizer que Filipe vai dizer o que para Jesus? Nem que se eu tivesse 200 denários ou muito dinheiro, não ia conseguir comprar tudo isso de pão. Então não tinha como. Em outras palavras, eu não tenho capacidade de te ajudar nesse momento. Eu não tenho como arrumar tanto dinheiro assim. Muitas das vezes nós arrumamos tantas coisas para deixar de fazer as coisas de Deus. Mas entenda algo, Deus ele nos escolheu porque Ele sabe que nós somos capazes. Mas sabe o que acontece na minha e na tua vida? Que muitas das vezes nós não queremos nos capacitar. Quer um exemplo disso? Se alguém chegasse para mim alguns tempos atrás e falasse: Nilson, estuda porque você vai pregar. Eu sei que se eu estudar, eu acredito que eu vou armazenar aquilo, porque se na escola eu estudo para fazer uma prova eu consigo, mas aí eu não vou estudar, e vai passar dia, e chega na hora de me chamar, quem é o errado? Será que é porque me chamaram, ou foi porque eu não quis estudar? Então nós somos chamados, mas muitas das vezes nós não queremos nos capacitar. E outros exemplos é na oração. Nós sabemos que o inimigo está tentando nos derrubar, nos levantar, e muitas das vezes nós não queremos orar, não queremos revestir, não queremos jejuar, não queremos fazer mais nada. E quando o inimigo se levanta, tem como você guerrear, tem como você lutar boxe com um lutador de boxe, se você não sabe nem lutar? Aleluias. Então aqui vamos observar que aquele discípulo disse: nem que eu tivesse muito dinheiro, não tinha como comprar tanto pães assim. Mas aí vem outra palavra mais forte ainda. Aí vai dizer o que? Com as minhas palavras: mas o que vocês têm na mão para me oferecer neste momento? Aleluias. O que vocês têm nas mãos para me oferecer neste momento? Aleluias. Então naquele momento, quando Jesus olha para todos os discípulos, nenhum discípulo tinha nada para oferecer. O texto não está perguntando isso, mas eu estou dizendo. Mas aí vai se levantar quem? Se não me falha a memória, é Pedro. Vai ver um jovem. Imagine, no meio dos discípulos, eu imagino que os 12 estavam ali, nenhum tinha nada para oferecer, para que aquela obra de Deus fosse concluída. Qual obra seria? Alimentar aquela multidão. Deus nos chamou para alimentar a multidão. O que a Bíblia vai dizer? Que Deus nos chamou para fazer o ID, levar a palavra de Deus. E a palavra é o que? Alimento. Aleluias. O interessante é que quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Se nós ler lá, se não me falha a memória, em Mateus 11, 28, Jesus ele fala: vinde a mim todos. Pode ser todos, drogado, viciado, bebo, todos, vem todos. E o que ele vai falar? Que vai tirar o fardo pesado. Em outras palavras, vai tirar os vícios, vai tirar tudo aquilo que o mundo tem colocado nas costas dessa pessoa, vai lavar, vai remir, vai mudar, vai transformar. E aí o que ele vai dizer? Vou colocar o meu fardo suave. Esse fardo suave pode simbolizar a palavra de Deus. E o que ele vai fazer ainda? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluias. Então Deus, Jesus, Ele nos ensina, mas muitas das vezes eu e você não quer aprender. Muitas das vezes eu falo assim: eu não sei fazer isso, mas é porque eu não quero aprender. A palavra está aqui para nos ensinar. Às vezes nós falamos: Senhor, mas por que eu não aguento as lutas? A resposta está aqui na Bíblia. Quem sabe é você tem que jejuar mais, orar mais, buscar mais. Quem sabe ler mais a palavra. Quem sabe é ter mais fé. Não sei, mas você lendo a palavra, Deus vai te dar a resposta. Aleluias. Então aqui vamos observar que naquele momento Pedro fala: tem um rapaz aqui, ó, ele tem pouquinhas coisas, somente 5 pães e 2 peixinhos. Imagine, em meio à multidão, 5 pães e 2 peixinhos é muito ou é pouco? É pouco. A multidão é grande. 5 pães e 2 peixinhos é muito ou é pouco? Pouco. Agora, comparado com os discípulos, é muito ou é pouco?
É muito, porque os discípulos não têm nada. Os 12 discípulos não tinham nada, mas os jovens tinham 5 pães e 2 peixinhos. Aleluias. Agora imagine olhando para nós hoje em dia, como a minha esposa fez aquela pergunta: será que Deus está se agradando de nós? Se alegrando com nós? Nós se alegramos com Deus, porque Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele cuida de mim, cuida da nossa família, mesmo sem nós merecer. E Deus, olhando para mim e para você, será que Ele está se alegrando? Agora olhando para esse texto que eu estou falando aqui, que precisou um jovem aparecer ali com 5 pães e 2 peixinhos, para que aquilo que Deus queria fazer naquele momento, aquela grande multiplicação acontecesse por causa dele. Mas aqueles que eram considerados discípulos de Deus não tinha nada, não tinha nem um pão e nem um peixe. Aleluias. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia poucos querem ajudar, muitos querem falar, mas poucos querem ajudar. Muitos querem aparecer, mas poucos querem fazer. Eu aprendi algo que eu até falei em uma das pregações aqui na igreja, que muitos querem seguir Jesus, mas pouco quer servir Jesus. É diferente. Seguir até a multidão segue, mas servir é só quem é realmente servo do Senhor, quem realmente, entende a palavra ser cristão, porque para servir tem que pagar preço. Servir, imagine, vamos trazer para um exemplo de trabalho. Se você está no trabalho e você é um garçom, você sabe que tem que servir. Agora imagine ali naquele garçom ter alguém ali te perseguindo, te tacando pedra, falando de você. A tua vontade naquele momento é o quê? Eu vou largar tudo isso e vou embora, não vou ficar nesse trabalho não, mas você sabe, eu preciso desse dinheiro para pagar uma conta, e se eu for embora eu não pago essa conta, a conta vai ser atrasada, o que você vai fazer? Vai aguentar tudo aquilo, e vai ficar até o final, porque você fala assim, não, eu vou vencer esse dia, eu vou vencer essa noite, eu vou servir até o final, vou trabalhar até o final, para que eu pague a minha conta. E se nós trazer para esse lado espiritual da mesma forma, muitas das vezes nós não queremos continuar servindo ao Senhor por causa da luta que vem sobre as nossas costas, não por causa de Deus, mas sim por causa da prova. Mas nós sabemos, temos que servir ao Senhor, porque lá no final nós vamos alcançar a recompensa, e vai valer a pena. Aleluia. Lá no final vamos receber o nosso salário, que é a salvação, vamos receber a recompensa do céu, que já foi pago com preço de sangue. E muitas das vezes nós esquecemos isso, sabia? Muitas das vezes nós achamos o que nós fazemos hoje é ajudando a Deus. Muitas das vezes, quando a nossa mente não está muito focada no céu, nós achamos que o que nós fazemos é para ajudar a Deus, mas é ao contrário. O que nós fazemos é sendo grato a Deus pelo que Ele já fez. Aleluias. E nós esquecemos disso. Às vezes eu posso pensar assim, eu estou aqui na igreja porque eu estou fazendo para Deus, eu estou ajudando Deus, estou nada. Esse é o meu dever pelo que Ele já fez por mim. Aleluia. Se Ele não tivesse entregado na cruz, eu não estaria aqui, a minha família não estaria aqui, vocês não estariam aqui. Aleluias. Então vamos observar que após aquele jovem com aqueles 5 pães e 2 peixinhos aparecer ali, a Bíblia vai mencionar o quê? Que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fala para o discípulo, primeiro ele dá graça na presença ao Senhor, dá graça por pouco. Nós temos que ser gratos pelo pouco. Aleluia. É melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. Então ele agradece a Deus por aquele pouco e ele começa a partir o pão. Algo que me chama a atenção aqui, que o texto não vai falar sobre os discípulos desacreditar. Nesse ponto os discípulos teve fé. Muitas das vezes, como eu mencionei, os discípulos não tinham nada para oferecer, mas pelo menos ele acreditou que Jesus poderia fazer. E aqui eu quero trazer mais uma lição para a minha vida e para a tua vida. Muitos não têm o que oferecer, mas mesmo assim não têm fé naquilo que Deus pode fazer. Aleluias. Às vezes a luta é grande, nós não temos nada para oferecer, mas temos que ter fé, porque aquilo que tem na nossa mão, por mais que seja pouco, quando nós temos fé, agrada ao Senhor. Por que eu digo isso? Quem não lembra, aqui em Mateus, eu sei que é no Evangelho, vai contar
um texto vai falar sobre aquela mulher que tinha apenas algumas moedinhas, acho que é 2 moedinhas, e muitos tinham muitos tesouros, mas Jesus se agradou daquela que tinha menos, porque foi uma oferta verdadeira. Aleluias. Então não importa a quantidade que você tem na mão, mas que importa é que realmente o teu coração está com Deus, de que forma está com Deus. Quem não lembra daquela mulher, aqui em João 12, que quando ela entra naquela casa, ela se joga nos pés do Senhor, perfuma o pé de Jesus com o unguento mais caro que tinha, e começa a enxugar com os cabelos. Aleluia. O que ela tinha na mão? Ofereceu ao Senhor. Aleluias. E muitas das vezes nós não temos nada para entregar ao Senhor, para oferecer ao Senhor. Aleluias. Mas que nesta noite eu e você possamos ter a verdadeira adoração, que eu e você possamos ter a verdadeira gratidão ao Senhor, que eu e você possamos nos prostrar nos pés do Senhor com sinceridade. Aleluias. Então naquele momento que Jesus começou a partir os pães, entregando para os discípulos, foi enchendo vários cestos. O interessante é que de 5 pães e 2 peixinhos, conseguiu alimentar a multidão inteira, que era muito. Era aproximadamente 5.000 homens. E vai dizer que de 5, que matemática doida é essa? 5 pães e 2 peixinhos, alimentou a multidão inteira, que era aproximadamente 5.000 homens. E vai dizer ainda que sobrou ainda, mas como? Se 5 não dá nem para 5 pessoas direito. E ainda sobrou quanto? 12 cestos de pão. Aleluia. É inexplicável o que Deus faz. Mas para isso é necessário ter fé, é necessário acreditar. Aleluia. Para isso é necessário confiar. A matemática de Deus é diferente da nossa. Mas somente vai acontecer isso se nós calcular essa conta com fé, acreditando. Aleluias. Então aqui Jesus fez essa grande multidão. Mas aonde eu li no texto, no verso 23 e diante, ali Jesus começa a contar em forma de parábola. Aqui Jesus, ele alimentou aquela multidão com o pão da terra, que era o pão normal. Mas aqui Jesus, aonde eu li no início, ele vai dizer que eu sou o pão da vida, né? E aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Aqui era para aquela multidão e os discípulos se alegrar. E aqui é algo que me deixa muito triste. Eu tenho certeza que a igreja vai entender também, vai ficar triste. Imagine Jesus preocupado com a multidão. Jesus estava preocupado com aquela multidão. O que ele faz? Faz um grande milagre. Multiplica de 5 pães e 2 peixinhos para milhares de pães e milhares de peixinhos. E todos se alimentaram. Sobraram até 12 cestos. E aí Jesus começa a falar em forma de parábola, dizer que ele era o pão do céu. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu sou filho de Deus, eu vim lá do céu, e quem se alimentar de mim, quem me seguir, quem fazer conforme eu quero, esse vai ter parte de mim, esse jamais não terá mais fome nem sede. Mas Jesus, ele fala de uma forma simbólica, e naqueles momentos, em vez de ele se alegrar e falar assim: nossa, agora eu encontrei a minha salvação, não, vai dizer o quê? Que um pouquinho adiante, no verso 41, vai dizer que eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e ele vai dizer assim, no verso 41, murmuravam-se, pois, dele, o judeu, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não, este é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pode ser ele desceu do céu? Aleluias. No momento do milagre, ele estava nem aí se Jesus era filho de Maria ou de José. Ele só queria se alimentar, ele só queria se saciar. No momento da bênção, Jesus é filho de Deus. Mas no momento que Jesus disse: eu sou filho de Deus, aí ele já começou a questionar. Aqui eu aprendo algo: quando nós estamos agradando muitas das vezes a pessoa, fazendo tudo que a pessoa quer, nós somos o melhor. Mas no momento que nós falamos uma palavra ao contrário daquilo que a pessoa pensa, nós nos tornamos uma pessoa pior. Porque muitos não querem ouvir a verdade, muitos querem se alimentar de mentira, de falsidade. Mas Jesus aqui, ele era sincero, Jesus aqui era reto,
Jesus aqui não passava a mão na cabeça de ninguém, ele falava aquilo que o Pai mandava. Então vai dizer o quê? Que Jesus começa a falar que ele era o pão que desceu do céu, que ele, que quem comesse desse pão jamais teria fome. E aí, aqui no verso 60, vai dizer que muitos começou a sair, que os discípulos começou a ir embora, porque somente tinha os 12, tinha mais discípulos junto com eles. Então, no meio daquela multidão, começou pessoas a ir embora. E aí Pedro vai dizer para Jesus que aquele discurso era muito duro, que a forma que Jesus estava falando era muito dura. Aleluias. Mas na verdade, Jesus estava falando a verdade para eles. Mas eles não estavam entendendo, porque eles queriam, a forma, os pensamentos dele era um, e os pensamentos de Deus era outro. E aí, muitas das vezes acontece, já viu aquela pessoa assim, que você olha de um jeito, você tem que ter o seu ponto de vista, e você sabe que está certo, a pessoa olha do outro lado e fala, não, está errado, desse jeito. E você olha, outra pessoa olha, sabe que está certo, mas aquela pessoa que está errada, e não muda aquilo ali, enquanto não provar. Eu imagino que aquele povo está daquele jeito. Aquele povo tinha a mente dele de uma forma, que Jesus jamais veria o Filho de Deus daquela forma, viria em um povo pobre. Eles achavam que Jesus iria vir rico, liderar a nação. Então eles não conseguiam encaixar aquilo na mente dele. Então ele estava confrontando Jesus. Então o que eles fazem? Começa a ir embora, começa a sair. E no momento que Pedro vai falar com Jesus que aquele discurso era duro, que a palavra era dura, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, se você acha que a palavra é dura, então vai com eles também. Aleluia. Mas só que Pedro, por ser discípulo, essa é a diferença. Nem sempre aquilo que nós achamos que é a razão, nós temos que falar não. Muitas das vezes nós temos que nos humilhar, ser humilde, porque nem sempre eu vou estar certo, nem sempre você vai estar certo. Então Pedro, eu imagino que naquele momento ele falou, não, peraí, como eu posso ir para lá, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Aleluias. Está dura a palavra, deixa que eles vão, mas eu vou continuar aqui. Palavra sendo dura ou não sendo dura, o importante é eu seguir ao Senhor. Aleluias. E o que me chama a atenção é no verso 64, que o texto vai dizer o quê? Que Jesus vai dizer assim, mas alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que criam e quem era o que havia de entregar. Aqui eu entendo que Jesus, em meio à multidão, por mais que ele sabia que muitos não acreditavam, ele alimentou todos. E por mais que Jesus sabia que muitos iriam abandonar, ele cuidou de todos. Então entenda algo, Jesus ele cuida de mim, de você mesmo. Muitas das vezes eu e você o abandonando, muitas das vezes eu e você deixando de fazer aquilo que ele tem chamado nós para fazer. Mas que nesta noite eu e você se ponha na posição, valorize esse Deus, não seja conforme esses discípulos, não falo dos 12, mas dos demais, que na hora que o pão foi multiplicado e o peixe foi multiplicado, estava com Jesus, mas no momento que Jesus começou a falar firme das coisas do céu, todos viraram as costas para Jesus e foram embora, esqueceram quem foi Jesus. E a pergunta de Deus para mim e para você, você lembra quem foi Jesus na tua vida? Aleluias. Conta das vezes Jesus, quantos milagres Jesus já fez na tua vida, quantos livramentos ele já fez por você. Então vale a pena se esforçar, vale a pena se esforçar pelo aquilo que ele tem colocado na minha mão e na tua mão para fazer. Vale a pena enfrentar o frio, vale a pena enfrentar as palavras das pessoas que muitas das vezes te apontam, falam mal de você. Aleluias. Então, após aquela palavra, o que Pedro faz? Começa a seguir Jesus, juntamente com os discípulos. Aleluias. Então entenda algo, é difícil a caminhada, mas o final com certeza vai ser abençoado para mim e para você. Aleluias. Que eu e você possamos ter a certeza que na caminhada muitos vão ficar para trás,
mas que eu e você possamos continuar caminhando com Jesus. Como o texto diz, né, que aquele que quer seguir Jesus, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Aleluias. Muitos não querem carregar nem a cruz e nem seguir Jesus. Muitos querem ficar parado. Mas nós sabemos que quando fica parado, né, o que acontece? O que está pegando muita gente hoje em dia, né, da dengue. E dengue hoje em dia está feio, está matando. E se não for Jesus na nossa vida, então vamos continuar caminhando com Jesus. Vamos continuar confiando no Senhor. Guarda isso que eu falei aqui. Jesus sabia que muitos iriam os deixar, mas mesmo assim Ele cuidou de todos. Ele alimentou todos. Não seja como esses muitos. Quem não lembra da parábola dos 10 leprosos? Todos foi curado. Somente um voltou para agradecer ao Senhor. Então seja esse um que seja grato ao Senhor. Ah, mas os 9 estão indo. Deixa os 9 ir. Seja esse um. Faça a diferença. Aleluias. Um com Deus, pode ter certeza que é forte. E os 9 sem Deus, com certeza não vai ser. Porque é Deus que nos dá a força. É Deus que cuida. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra no seu coração. As palmas bem alegres para Jesus. Aleluias. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.